o nome do Senhor dos Exércitos, né? O Senhor tem falado muito para mim sobre Ramã, que preparou a forca para Mardoqueu, né? Porque ele não se prostrava, Ramã, ele sentava, ele trabalhava para Assuero, né? Fazia parte do reinado de Assuero e usou toda a sua autoridade, né, para preparar a forca para Mardoqueu. Pensando também nos irmãos de José, né? Os irmãos de José, quando ele falou que viu os feixes se prostrando diante dele, os irmãos de José ficaram com inveja. Inveja é pior que feitiçaria, olha só. Na Bíblia, pior que feitiçaria. Tanto que fizeram o quê? Venderam ele, né? E ele foi para lá no Egito. Então, e eles sentavam à mesa junto com José, porque eram irmãos de José, né? Então, esses invejosos, às vezes, eles estão sentando à mesa conosco, né? Estão sentando à mesa conosco, estão usando da autoridade que tem, né? Como Ramã tinha autoridade lá no rei Assuero, lá no reinado, e fez a forca. Usam da autoridade, né? Para falar, para cometer outro pecado, né? Que é o pecado da manipulação. Manipular pessoas, olha só. Manipular pessoas é feitiçaria. Porque aquilo que o Espírito do Senhor não está, que o Espírito Santo não se encontra, então faz parte do homem. O homem começa a manipular, ou seja, ele está praticando feitiçaria. Aí o que ele faz? Ele manipula pessoas, dá conselhos ruins para pessoas, né? Ele senta à mesa, porque ele está próximo, ele sabe da vida da pessoa, conhece os desejos do coração da pessoa, então ele trabalha nisso, ele fala coisas, né? Para desarticular a pessoa, para deixar a pessoa insegura, né? E também tem a manipulação, né? A manipulação energética, como a feitiçaria mesmo, de verdade, vão lá e fazem feitiço, né? Que às vezes eu penso muito no gadareno, né? O gadareno era endemoniado. Eu penso que a feitiçaria, de tantas vezes fazer feitiçaria para a pessoa, deixa a pessoa meio desorientada, sabe? A pessoa fica desorientada, fica dependente, fica desorientada, né? Até porque quando a gente nasce, sem o inimigo, ele já sabe da estrela que a gente tem. Ele sabe a estrela que a gente tem. Então ele já começa a nos perseguir desde pequeno. E às vezes nos coloca no meio de famílias tóxicas, pessoas tóxicas, relacionamentos tóxicos, né? Para que você fique envolvido naquela toxicidade ali, né? E não consiga se acender para Deus, sabe? E a vida passa desse jeito. Até que um dia acontece alguma coisa, uma situação, que nem foi Saulo, por que tu me persegue, né? Alguém chama você, né? De alguma forma, acontece um despertar espiritual e você acorda para Jesus e aprende a saber quem você é. Ungido, um eleito do Senhor, né? Então, é como o cisne no monte de pato, ou se não um gavião no monte de galinha, né? A pessoa é gavião e é criado com um monte de galinha, ou se não é um cisne criado com um monte de patinho, olha só. Aí a pessoa acorda para Jesus e descobre quem ela é, né? E começa a acender. Começa a acender o quê? Começa a buscar, começa a procurar, a se posicionar, né? Por quê? Porque os propósitos do Senhor, né? Eles vêm para se concretizar na nossa vida, né? Deus mostrou os feitos se prostrando, realmente, depois todo mundo foi se prostrar diante de quem? De José. Mas José teve o quê? Resiliência. Em nenhum momento ele ficou, Senhor, Senhor, aí ficou com raiva e saiu da presença. Não. Porque uma das coisas é essa, eu tô pedindo, não tá acontecendo, então vou largar para lá. Não é assim, não.
Você tem que aprender a pedir e esperar. Você tem que aprender a pedir e se posicionar. Senhor, eu vou continuar pedindo. Senhor, eu vou continuar esperando. Porque senão aí o que acontece? Ah, não me deu, então vou pegar outro relacionamento, vou pegar outro trabalho, vou pegar. Não, aí o que acontece? Aí você sai da rota de Deus, você sai do caminho do Senhor. Então a perseverança, ela é importante, persevera, tem que perseverar. Por quê? Porque às vezes a gente acha coisas, né, que não são. Ah, a pessoa, né, esse não é para mim. Mas você foi lá ver se é ou não? Você foi lá, tentou, fez a prova? Você tentou, você foi lá, né? Então a porta tá ali, mas as pessoas não passam pela porta por causa do medo. O medo, ele paralisa as pessoas, né? Ele paralisa as pessoas. Então, muitas vezes oportunidades não acontecem porque o medo paralisa pessoas. A pessoa não tem a coragem de atravessar a porta. A porta, ela tá ali, né? Pra pessoa... A minha câmera tá suja, ó. Tá. A porta tá ali pra pessoas passar pela porta. Mas as pessoas chegam na porta e ficam paralisadas com medo, né? O medo, ele paralisa realmente as pessoas. Mas aí as pessoas têm que ter coragem. Se não tiver coragem, nada acontece. Você tem que ter coragem de fazer a prova, você tem coragem de ir lá e falar com a pessoa, você tem que ter coragem de se posicionar, né? Por quê? Porque dentro de um contexto, se tu pegar José, né? José, Deus tinha um propósito na vida dele, mas se ele não se posicionasse, né? Acreditando na palavra, esperando na promessa, né? E sendo resiliente em tudo que aconteceu, ele não tinha chegado lá como governador do Egito, né? A própria Esther, quando Esther entendeu que Ramã estava programando para matar Mardoqueu, ela era sobrinha de Mardoqueu, ela era parente de Mardoqueu, então ela estava fazendo parte daquele contexto, porque ele não queria matar só Mardoqueu, ele queria matar praticamente todo mundo, né? Porque o Assuero chegou a fazer um decreto para marcar para que pudessem matar os judeus lá. Ela ficou esperta, ela entendeu que ele estava fazendo uma armação, uma manipulação. Então ela foi até o rei Assuero, mas para ir até o rei Assuero, ela fez o quê? Ela fez um jejum, ela e mais o povo fez um jejum, né? Porque ela tinha medo dele descer aquele... Tinha um cetro na mão, que se ele descesse o cetro, a pessoa morria, né? Então, assim, ela foi falar com ele, né? Ela se preparou para falar com ele. Porque ali não era só o Mardoqueu, né? Era todo um povo, uma nação. Então, às vezes Deus quer tirar a pessoa de lugares, né? Mas não é porque ela quer destruir o lugar, mas justamente porque a pessoa saindo daquela localidade, ela vai quebrar maldições hereditárias, ela vai quebrar ciclos, né? Que não é só para ela, é em prol da própria comunidade. E como eu já falei agora eu tô pensando aqui, tá vindo para mim, as localidades, elas têm principado, potestades que trabalham, né? E cada principado, potestade, eles têm suas qualificações, né? E que rege aquela localidade. Então, eles não querem perder. Eles nunca querem perder, né? Assim, se tem maldição hereditária, essas coisas assim, eles não querem. Eles querem que a localidade continue exatamente da mesma forma, entendeu? É desse jeito. Então, é importante a pessoa entender que quando ela acorda, né, que ela sabe quem ela é, tudo muda. Vai ter uma mudança, porque Deus, ele quebra as estruturas justamente para fazer novas estruturas, né? Para a pessoa poder ter um novo caminho e poder exercer aquilo que ele tem que exercer. Se José não fosse parar lá nas prisões, lá, ele não tinha virado governador do Egito, porque ele não ia sair lá de onde ele estava e simplesmente ia virar governador do Egito. No caso, ele não ia sair lá da terra dele. Ah, você é lá, pá. Não, ele teve que passar o processo para lá
lá no Egito, dentro das prisões, teve que fazer revelação dentro das prisões. Aí quando um dos caras foi lá falar com o faraó, falou, eu conheço alguém que faz revelações, com esse tal de sonhos, né? Revelações. Então teve todo um contexto para ele chegar até ali. E não é diferente hoje, a pessoa tá às vezes presa em lugares assim, familiares, né? Localidades, comunidades, eu vejo como comunidades, né? Mas que é hora da pessoa entender e liberar as amarras, né? Porque Deus falou para Abraão assim, sai da tua parentela, né, e vai para a terra onde eu te mostrar. Então ele saiu da parentela e foi para a terra onde Deus mostrou para ele ser abençoado. Por quê? Porque ali onde ele estava, o pai dele fazia estátuas de Baal, foi ele para uma terra distante, aonde Deus abençoou Abraão. Então, há de se entender que às vezes vamos sair de localidades, né, que já não nos servem mais. Porque fora dali é que vai ter o crescimento. Então, assim, existem essas pessoas que manipulam, porque às vezes não quer perder, porque a pessoa ajuda financeiramente, não quer perder porque tem aquelas dependências, né? Enfim. Só que as pessoas que estão ali, às vezes, né? São pessoas que levam a pessoa pro vício, né? São pessoas que se aproveitam, né? Quer dizer, não edifica a vida da pessoa em praticamente nada, né? Não edifica em nada. Porque, inclusive, leva ao vício. Né? Fazem manipulações, às vezes, energéticas, feitiçaria, bruxaria. Aí eu me lembro agora do gadareno, né? O gadareno endemoniado. As pessoas, às vezes, fazem tanta manipulação energética para a pessoa que a pessoa fica, assim, empobrecida mentalmente, fica medrosa, fica, sabe, dependente. Né? Isso tudo é manipulação energética, tá? Tanto que faz a pessoa que a pessoa fica problemática. Você sabia que a loucura é uma obsessão em alto grau? A loucura é uma obsessão em alto grau? Quando a pessoa fica com obsessão, são espíritos malignos que ficam ao redor da pessoa, atazanando a pessoa, falando, enfim, intuindo, fazendo um monte de coisa. Quando eles ficam em alto grau, a dominação ali é uma obsessão. Aí a pessoa fica em estado de loucura. Porque já não é ela já tem legiões ali falando na cabeça dela. Porque os inimigos, eles não andam em um. Eles são legiões de demônios, né? Então é assim. Então o inimigo, quando nós nascemos, ele já sabe a estrela que a gente tem, né? O que ele vai fazer? Ele vai usar quem ele puder, né? Quem dá acesso a ele, para nos manipular, para nos fazer parar, né? Para nos colocar em vícios. Às vezes fazem até a pessoa se viciar em álcool ou droga. E uma vez eu estava orando com uma pessoa, e sabe o que Deus mostrava para mim? Mostrava uma comunidade de pessoas. Só que a forma que Deus mostrava as pessoas para mim era a forma de raposa e de cobra, de serpente, né? E teve uma hora que eu vi as serpentes e as cobras brigando entre elas. Olha só, olha o nível, né? Olha o nível. Então, assim, serpentes e cobras, tá? Então, eu falo, para aqueles que são ungidos do Senhor, que Deus deu uma chamada, né? Acorda, desperta, tu que dorme, criatura. Porque o tempo de evoluir chegou, o tempo do salto chegou e não... Porque a pessoa tem o livre-arbítrio de ficar, né? Com certeza. Só que é como se a pessoa sempre tivesse um peixe fora d'água, né? É assim que fica. É muita manipulação. Eu sinto, assim, muita manipulação. É isso que vem para mim, assim, é muita manipulação de pessoas. Mas tudo que é sujo pode ser lavado, né? E a gente lava de dentro para fora, né? É assim que a gente faz, a gente lava de dentro para fora. Só que tem uma coisa.
quando as pessoas não obedecem ao ídolo do Senhor, né? Ou os outros fazem de tal forma que a pessoa fica aprisionada ali e não consegue sair, né? Pensando que vão evolucionar, que vão nossa, o universo vai responder, que o universo responde, tá? Toda ação tem uma reação. O universo vai responder, com certeza. Com certeza o universo vai responder. É como eu, assim, eu sofro muito ataque espiritual, né? Só que já não chega mais a mim porque o Deus é o meu escudo broquel, né? Então, assim, mas a gente sabe que as pessoas fazem, né? A gente sabe, mas a gente sabe também que o Senhor reaciona, né? O Senhor reaciona. Tudo que fazem, as pessoas fazem, o Senhor reaciona. Então aí o Senhor vai reacionando e as coisas vão reverberando. Mas o que eu vejo assim, que eu sinto assim, é que essas manipulações, elas atingem a área econômica da pessoa, né? Então, é como se eu visse pessoas assim que não estão evolucionando financeiramente, né? Por causa de manipulações energéticas, que é feitiços, coisas assim, né? Que fazem para a pessoa. Então, recomendo eu que a pessoa comece a orar, buscar, né? Fazer orações, né? Para quebrar esses demônios, assim. E é isso. Fica na paz do Senhor Jesus.